Estamos retornando para o nosso terceiro encontro, divulgando Adventos Crísticos, a proposta de renovação cristã. Como falamos no último encontro, publicamos 6 livros falando sobre o mesmo assunto, usando linguagem diferente para atingirmos pessoas diferentes, com culturas diferentes. Nós estamos falando, a proposta é planetária, não é uma proposta específica para o Brasil, embora o Brasil tenha responsabilidades maiores em função da programação espiritual e da história da humanidade do nosso mundo. Vamos começar falando sobre detentores integrados, a abrangência do Nazareno Mestre e a onisciência do Cristo Pai. É o capítulo 27. Até agora nós, ou quase todos nós, não tivemos esse esclarecimento de que Jesus e todos os representantes do Cristo foram humanos, nascidos de mulher, e o Cristo nunca esteve encarnado no planeta Terra. Então, Cristo é a consciência que criou o planeta Terra. É a fonte permanente que alimenta a vida de todos nós humanos e de todos os seres, de todos os reinos do nosso planeta. Então, Cristo foi a entidade que, através dos séculos, dos milênios e todas as épocas, orientou a humanidade através dos humanos. O mais perfeito intérprete da vontade do Cristo planetário foi Jesus de Nazaré. Então nós, humanos encarnados, nós que estamos com a responsabilidade de implantar na consciência da humanidade a propósito dos adventos, deveremos estar integrados pela emoção, pelo conhecimento, pela coisa bem natural ao nosso Mestre amado Jesus. O capítulo 28 trata da religação e da integração do homem à consciência de Deus. Através dos milênios e tanto tempo nós passamos, sempre ouvindo falar sobre o religário. Mas diz hoje a espiritualidade que não haverá a religação se o homem não se integrar conscientemente através do eterno exercício do ver, do ouvir, do falar. Então, atualmente, as doutrinas espiritualistas do planeta falam muito na reforma íntima, porque sem reforma íntima não há salvação. Nós vamos continuar reencarnando na Terra e fora dela, e um dia nós estaremos no exercício consciente de adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Em outras palavras, sem misericórdia não há salvação. Acabamos de falar ainda há pouco sobre o Cristo, um item que não é muito comum no dia a dia, nem mesmo das escolas iniciáticas, porque nós confundimos Cristo, também confundimos os seus representantes como se fosse o próprio Deus. Então, quem tiver dúvida, quem tiver precisando de ilustração, quem quiser conhecer um pouco mais sobre as minúcias que estão no livro e nos capítulos, então solicite a nossa página oficial no YouTube, no Facebook, ou então pode ir direto ao site dos Adventos, adventos.org.br. Então, voltando ao capítulo 29, a expansão da palavra doutrinária. Falamos no nosso encontro anterior que a responsabilidade espiritual é de Antônio de Pádua e toda a sua equipe. Sabemos também que quando se trata de uma proposta para envolver uma sociedade planetária, não é trabalho de um só. Então Antônio de Pádua é o líder. Agora, para dar cobertura aos 4 cantos do planeta, às variadas vertentes de uma sociedade, então Antônio de Pádua, embora seja um espírito de altíssimo gabarito, se faz representar através dos seus colegas trabalhadores. O outro item, o 30, é a excelcitude do Nazareno Mestre. É um item importantíssimo para todos nós que estamos divulgando a mensagem e a proposta dos adventos. Através desse tempo, de tantas vidas que nós já tivemos, colocamos um semblante muito carregado quando íamos representar ou falando sobre a divindade. A proposta dos adventos fala a excelcitude do Nazareno Mestre. Imaginemos então como deve ser a aura de uma alma plena que está convicta de que reflete para o mundo a imagem e a mensagem de Jesus. Que estado químico deve ter o organismo de um expositor falando da excelcitude do Mestre Luz? Que tipo de tom, a penetração da sua voz capaz de aguçar a consciência dos seus ouvintes, para que essas pessoas, a exemplo do que aconteceu com ele, como intermediário, porta-voz do Cristo, conseguiu reorganizar a vida biológica, a vida emocional, psicológica, a vida espiritual,
dos seus ouvintes. Quantos foram curados sem Jesus tocar, apenas com a sagrada palavra, o som da sua voz, o magnetismo da sua consciência, a convicção de que ele era um porta-voz do Cristo, foi capaz de reestruturar organismos danificados, doentes, corpos sem vida, simplesmente utilizando a palavra. Então, estarmos integrados à excelsitude do Nazareno Mestre, vamos ter o cuidado de alimentar em nossa consciência essa conduta e essa postura. Um item que a espiritualidade trabalhou também muito, o 31, é sobre beatificar e canonizar. Embora seja um item praticamente do catolicismo, certo é que, na proposta de Adventos, nós não vamos divulgar essas particularidades, porque para atingirmos a beatificação, ou sermos canonizados como Espíritos Santos, só através da misericórdia do ver, do ouvido falar. Então a postura que nós tivemos antes, principalmente em função do catolicismo ter canonizado, santificado, colocado nos cânones dos homens puros, bem-aventurados, aqueles que, pelo simples fato de terem sido levados à morte nas arenas dos circos romanos, isso não significa que nós estejamos ou que já estamos numa graduação espiritual para a nossa santificação. Então a proposta vai trabalhar muito em cima da realidade da lei da vida e da evolução. Sem a misericórdia, não há como ascender. O 32 é Jesus, o detentor dos sagrados ditames do Cristo Pai. A espiritualidade fala que, embora tenhamos aqui na Terra tantos modelos maravilhosos, espíritos especiais que passaram pelo mundo e deixaram rastros luminosos, os adventos vão se deter apenas na mensagem proferida por Jesus. Aquela que no bloco anterior falamos, que está registrada no éter cósmico, no livro A Arca do Desconhecido, e também aqui, guardado a 7 chaves no Vaticano. Que, por sinal, falamos no livro Fim dos Tempos, que é uma mensagem linda, que depois nós vamos fazer uma palestra para divulgá-la. Onde aqui nós colocamos o que a espiritualidade falou, que no Vaticano, guardado, existe os papiros guardados e protegidos pela espiritualidade, que estão num baú, e sobre esse baú tem uma pedra de mármore, e sobre a pedra de mármore tem a figura de um serafim. Então as pessoas passando ali só veem apenas um símbolo, uma figura, um enfeite. No entanto, ali guarda a mensagem que os primeiros cristãos elaboraram, grafaram e estão ali guardados. O 33 fala sobre o sacerdote a serviço da divindade. Então, atualmente, em função do que nós estamos convivendo e vivendo, que é o biblismo no planeta Terra, nós transformamos a mensagem de Jesus de acordo com os nossos interesses e nossas conveniências para nos locupletarmos. De agora em diante, esses espíritos mais ávidos, esses que ainda estão com essa avareza pela necessidade de ter objetos, coisas, bem materiais, esses espíritos vão deixar o planeta, o que também nós esclarecemos no livro O Fim dos Tempos e os Dissuasadores, porque a Terra está na fase de seleção, na fase de juízo final, na fase de separar o cordeiro do lobo, nessa fase divina, onde nós estamos com os dois extremos, a parte crítica de uma sociedade em transição, do seu curso de provas e expiações, o curso primário, para a segunda fase, essa que nós estamos entrando agora em Aquário, que é de regeneração e progresso. Curso secundário que nós levaremos aí, no mínimo, 25.920 anos. Então vamos trabalhar nessa busca espiritual do nosso crescimento interior. O capítulo 34 fala sobre o homem forte. Ser forte é ser capaz de vencer as suas próprias fraquezas, as suas mazelas. Então o homem forte do passado, o homem da guerra, da luta, aquele ser aguerrido, isso aí fez parte de uma época que nós éramos mais ignorantes. Hoje a espiritualidade nos posiciona melhor, quando fala da nossa reforma pessoal, íntima, cada um trabalhando-se para que venha a ser verdadeiramente forte, vencer as suas próprias dificuldades. E diz até o nosso guia, nosso amigo Luiz Silvestre, que nenhum homem se tornou grande quando ficou dependendo das benesses celestiais. Os céus estão a serviço da vida da terra, mas o homem tem que fazer, por esforço pessoal, o seu trabalho, a sua reforma. O item 35 fala sobre a força motriz da suprema fé. Nós conhecemos
hoje pela literatura espiritualista do planeta que, sem conhecimento, não há como a alma se libertar. Há 2000 anos Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eles hoje falam sobre a força motriz da suprema fé, ter fé aqui já não tem mais o sentido de crença. Fé hoje, pela grandeza do conhecimento que nós temos dentro da doutrina dos Espíritos, é fidelidade às leis da vida. Porque quando Jesus falou, se nós tivéssemos fé do tamanho de um caroço de mostarda, conseguiríamos remover as montanhas, observemos que fé não tem mais sentido crença. Porque os homens de ciência compreenderam melhor esse item que Jesus falou, que tivesse fé do tamanho de um caroço de mostarda, é capaz de remover montanhas, e eles então começaram a trabalhar. Conheceram a fé no sentido sagrado de fidelidade às leis da vida, trabalharam e através da tecnologia, esses homens conseguem remover montanhas, pelo ar, pela terra, pelo mar, por todas, utilizando todos os mecanismos que a tecnologia avançou, adquiriu. 36 fala sobre a consciência cósmica. Até aqui nós tivemos assim as religiões quase sempre trabalhando os seus adeptos no sentido deles temerem a Deus. Agora esse item já terminou. Não temos mais essa infância espiritual para temermos a Deus. Então o mais grave item, através dos milênios, que nós registramos negativamente, foi o medo da morte. Uma fobia eterna e até agora, com tantos séculos. Só de Allan Kardec para cá já temos mais de 150 anos, falando sobre a vida, a reencarnação, lei de causa e efeito. E, no entanto, nós cristãos, nós que sabemos que a vida é eterna, sabemos que somos imortais, não conseguimos viver, nem conviver com essas verdades imutáveis na lei da criação. Então, adquirir a consciência cósmica é adquirir conhecimento para viver dignamente. E no final de cada momento, quando vamos entrando na decrepitude, não perdermos a alegria, o semblante, o sorriso, a motivação para a vida, porque deixaremos também de produzir os elementos químicos necessários para manter a nossa saúde corpórea, a nossa saúde emocional, a nossa motivação para a busca espiritual. Então, adquirir consciência cósmica é trabalhar o homem e tornar-se um homem integral. O item 37 fala sobre a santificação na carne. Um item muito difícil para nós terrenos, pelo menos até o signo anterior, na era de peixes. Agora nós estamos em aquário. Vai ser mais fácil não ficarmos preocupados com a palavra santo no planeta enquanto encarnados, mas nos melhorarmos como seres eternos que hoje, amanhã e sempre na eternidade estaremos buscando conhecimento para que nos libertemos. Então, santificação na carne não é a preocupação de um ser cristão consciente. E além do mais, que nós estamos com bilhões de espíritos desencarnados em torno da Terra. E queremos, por conveniências sociais ou religiosas, atribuir a determinado espírito que foi responsável por algum fenômeno, principalmente quando se trata de cura. Isso fez parte de outro momento da nossa evolução. Agora, no terceiro milênio, todos procurando levar a vida da melhor maneira possível para quem quer representar Deus e viver dentro dos princípios éticos e morais que Jesus ensinou. O 38 fala sobre a veracidade dos ditames crísticos. Chega um determinado momento que assuntos, itens, acontecimentos, conhecimentos científicos, tecnológicos têm que ser substituídos. E a tecnologia, as ciências e outros meios ou mecanismos, a sociedade conseguiu substituir. O item mais difícil para nós substituirmos determinados conceitos foi através da religião. Então a ciência avançou, a tecnologia avançou, todo mundo cresceu, somos gratos ao avanço da ciência e da tecnologia, mas a religião continua se arrastando, falando e pregando as mesmas coisas dos séculos, dos milênios vencidos. Eras mortas que já não deveriam mais fazer parte do nosso momento. Então, quando fala sobre a veracidade dos ditames crísticos, agora nós vamos ter um novo impulso, uma nova visão para a condução da nossa vida. Principalmente que os espíritos mais acanhados, aqueles que estão muito mais dedicados ao agora do que à eternidade, vão deixar o planeta Terra. Serão exilados para o planeta higienizador, conforme profetizados pelos homens
principalmente a mensagem de João, o evangelista do Apocalipse. O 39 fala sobre a divina unção. Todos nós sabemos que Jesus, o nosso arauto, o mais ilibado espírito que no planeta Terra, na condição humana, passou por aqui, ele mesmo, na condição angelical, estava mergulhado num corpo biológico. E a partir do momento em que ele se colocou humildemente para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele recebeu o último toque detonador, já que ele estava num corpo através do Cristo planetário, o seu Pai, o Cristo, o Criador do mundo, que lhe deu aquele toque no momento sagrado, e ele despertou a sua força superior e se colocou a serviço de Deus, a serviço da vida, naqueles 3 anos de vida pública. A partir dali, Jesus era um com Cristo. O Cristo era um com Jesus. Ele não dependia mais de ritos, de dogmas, paramentos de nenhuma natureza. Simplesmente ele era integral, estando no templo ou fora do templo. Estando em qualquer momento, em qualquer ambiente, Jesus estava, por evolução, integrado à consciência do Cristo Pai. Então, vamos encerrar esse terceiro encontro, aguardando o próximo, que nós vamos falar do capítulo 40 em diante.